Olá, meus queridos do 8º ano. Iniciaremos o conteúdo do 2º bimestre, linguagem teatral. Como é um conteúdo novo, eu dividi assim. Eu mandarei pelo grupo do WhatsApp uma apostila e no canal ficará a explicação. Tá certo? Então, nesta primeira videoaula, iremos falar sobre a arte de representar. O faz de conta. Provavelmente, todo mundo já brincou, né? De ser uma outra pessoa. De casinha, de escolinha, fingir o seu professor, ou bandido, mocinho e um super-herói. Ou até mesmo já viajou pelo mundo cheio de desafios, onde você vai encontrar um monstro e você vai derrotá-lo. Principalmente quem joga RPG, né? Pois então. Quando você brinca de ser outra pessoa, você utiliza roupas e objetos para caracterizar o personagem. Isso é representar. Quando você pensa no nome de um personagem, você imagina a roupa, você pega objetos, você até muda o seu timbre, né, para poder mostrar que você é uma outra pessoa. Então você brinca de faz de conta. E quando você brinca de faz de conta, você está representando, né? E isso é algo bem simples, considerado de uma brincadeira. Mas quando nós estamos falando de teatro, além das roupas, que são os figurinos, e os objetos, que podem ser tanto da objeto cenográfico ou então algum elemento cênico, você precisa complementar com ideias, sentimentos e atitudes. Tá? Esses elementos complementam a representação e estabelecem a comunicação da linguagem teatral. No teatro, é interessante saber que estão presentes as mais diversas linguagens e modalidades artísticas, como música, dança, desenho, pintura, maquiagem, literatura, escultura, expressão corporal e entre outras. O teatro e os profissionais que nele atuam, como diretor, produtor, atores, também como os elementos a que ele pertence: cenário, figurino, trilha sonora, iluminação. Nos oferecem a oportunidade de reconhecer e confrontar diversas culturas em momentos históricos distintos, possibilitando a ampliação de nossos conhecimentos e de nosso repertório artístico. Então, quando nós falamos de teatro, nós falamos dessa junção de elementos para repassar uma ideia, para vivenciar um momento histórico. E isso faz com que quem trabalha com teatro, ou quem estuda, ou até mesmo para a gente, que para vocês que estão aprendendo um pouco sobre o que é o teatro, compreender que para fazê-lo precisa ter um conhecimento cultural e precisa ter um conhecimento histórico, dependendo do que você for apresentar. Todos esses elementos teatrais, entretanto, só terão significado se você souber decodificar as expressões, tanto quanto os gestos, as ações, o cenário, o fundo musical, o figurino, iluminação, que compõem essa linguagem da arte, que integra de forma única a alegria, a tristeza, a angústia, a esperança, a renúncia, que são os sentimentos, né? Então a gente precisa ter, quando ele fala de decodificar, a gente precisa dividir, expandir, separar, para que a gente possa abranger
tantos outros elementos, principalmente os sentimentos, porque quando você vai repassar uma história, você precisa repassar o sentimento que está ali presente, principalmente o sentimento do personagem. E todos os conflitos que em situações fictícias representam a realidade. Então, por mais que eu esteja contando uma história fictícia, eu preciso fazer com que o outro, a plateia, acredite. Aquilo passe a ser real naquele instante. Então, o teatro ele acontece assim, num instante, no momento que eu estou contando a história. Aquela história passa a ser real. Então, vou contar para vocês como é que surge o teatro do ponto de vista ocidental. Só para a gente lembrar aqui, ó, Ocidente e Oriente, né? E nós estamos deste lado aqui, ó, do Ocidente. Então, o teatro do ponto de vista. Durante a pré-história, o teatro, ele era como uma representação dramática. Lembrando que nesse período não tinha o conceito de teatro e nem os elementos que compõem a linguagem teatral. Então, fica conhecido como representação dramática. Por quê? Porque a representação vinha com movimento dançado, personificando um espírito, um animal ou um homem. Tá? Dentro dessa representação, nós tínhamos os elementos da dança, da música e da pintura. A dança era um movimento quando atuado. Essa atuação sempre era através do corpo, imitando um animal ou alguma situação. A música, ela era reprodução de sons da natureza. E a pintura, como nós conhecemos, é a pintura rupestre. São desenhos do cotidiano deles nas paredes. Tá? E de acordo com as pesquisas, com os estudiosos, pelo menos foi assim que os mais primitivos dos homens encarou as atividades artísticas. Lembrando que eles não tinham a noção dentro do nosso conceito, eles tinham uma forma de comunicação. Não esqueçam disso, era uma comunicação entre eles, tá? As origens dramáticas, elas são vinculadas à religião e à crença, à magia e os ritos mágicos. Então, é por isso que sempre tinha uma atividade dramática, tá? Que acontecia durante as cerimônias religiosas. Essas cerimônias religiosas eram na tentativa de se comunicar com os espíritos e as divindades em que eles acreditavam. Eles tentavam assumir um poder dos fenômenos naturais e dos animais. Na situação de caça, luta, plantio. Então, essas cerimônias são conhecidas como ritos, né? Que eram muito explorados nessa época, que eram os ritos, os rituais, os mitos, né? Que faziam parte da ação dramática. Então, o rito, ele está sempre, interligado com as cerimônias, conhecida como mágico-religiosa. Porque, como eu falei, eles tinham mágico-religiosa porque era a crença deles, né? Essas simples cerimônias era uma demonstração para os deuses, né? Que eles poderiam, que são as divindades, que eles poderiam assumir como se fosse um poder natural ou sobre a natureza e sobre os animais. Então, nesse período aqui é o período paleolítico,
Nessa época, os homens primitivos, eles são nômades, eles vivem migrando de região para região. Aí chega o período neolítico. Nesse período neolítico, os homens primitivos, eles passam ao quê? A fixar lugar em uma região. Eles passam a ser o quê? Sedentários, tá? E nisso começam o quê? As primeiras organizações sociais, os primeiros conceitos de família, de núcleo, eles passam também o quê? A domesticar animais e a cultivar a agricultura. E é a partir dessa cultivação que surge uma nova forma de ritual, de um novo rito, quando os grupos humanos, os primitivos, passaram a praticar agricultura, eles começam a ficar de olho, a observar, né, as mudanças climáticas, né? Mais exatamente as 4 estações, que eles começavam a observar que no inverno rigoroso, eles podiam perder a colheita, né? Comprometendo a sobrevivência do grupo. Então, para eles, tudo isso envolvia magia, mistério, significados e mandados de quem? Das divindades, né? Era essas divindades que faziam as mudanças climáticas. Então, para agradar essas divindades climáticas, eles passavam a criar rituais. Ó, rituais de adoração. Eles passavam o quê? Adorar algumas divindades, acreditando que assim eles poderiam ter bom sucesso na colheita, por exemplo, né? Aí não iam morrer mais de fome, entendeu? Então, essas grandes mudanças ocorreram nas representações. E o rito mimético, que era a simples imitação, como era lá no Paleolítico, né, que eles só imitavam, transformou-se em um ritual, um tipo mais formalizado de adoração, com movimentos mais elaborados que evoluíram para a mímese. E a mímica. A mímese era lá no Paleolítico, né? Que era a mímese, que era a imitação simples, né? E a mímica passou a ser um conjunto de expressões, que tinha a comunicação do sentimento ou a sensação. Então, essa evolução que passa a ter essa dramaticidade, essa representação, então eles passam a representar os deuses durante o tempo da colheita, né? Porque, olha, por exemplo, ele acreditava que as divindades no inverno representavam a morte. Na primavera, essa divindade ela era a vida. O plantio era o funeral e a colheita era a ressurreição. Então, eram 4 períodos que eles faziam os rituais de adoração que tinham as representações dramáticas. Tá? Depois, com o tempo, essas civilizações foi chegando, para a Grécia. E é na Grécia que começa a surgir
os conceitos de teatro que nós conhecemos. Por isso que falamos de teatro ocidental e teatro oriental, tá? Mas isso o teatro grego é a nossa próxima aula. Nós temos uma atividade aqui, uma atividade aqui, vamos ver. A nossa atividade de hoje, da nossa aula, primeira questão. As manifestações dramáticas na pré-história surgiram com base na imitação. Como eu falei, né? Descreva quais eram essas imitações. Segunda, as manifestações artísticas dos homens primitivos eram realizadas com qual intenção? Nós já falamos também, né? E para o teatro, o representar está além de apenas usar roupas e objetos para caracterizar o personagem. Quais outros elementos podemos completar para estabelecer a comunicação com a linguagem teatral? 3 questõezinhas bem simples de responder, né? Vocês vão responder essas questões e vão mandar para mim pelo WhatsApp, tá bom? Tia, como é que eu faço isso? Eu posso bater uma foto do meu caderno e enviar para a senhora? Pode. Uma letra que eu entenda, né? Por favor. Tia, eu posso utilizar a apostila e mandar como PDF a sua atividade? Pode. Com Word? Pode. Tia, eu tenho preguiça, vou mandar direto no WhatsApp. Eu vou abrir o WhatsApp e escrever para a senhora a resposta. Pode isso? Pode. Me mandem que eu quero ler. Tá bom? Aí eu vou avaliando e vou dar um feedback respondendo para vocês, tá? Então, beijos. Até a nossa próxima aula sobre teatro.